mas não consegue escrever como você viu. Isso! Você consegue saber que tem um espírito de uma mulher com a roupa branca, mas você não viu. Você sabe que consegue escrever. Então a percepção seria algo, você percebe, mas não vê com os olhos. Você não viu, você sabe. Exatamente. Aí ó, falou a coisa legal. Você não viu, você sabe. Você sentiu. É exatamente a técnica. Vê sem ver. É exatamente a técnica que você utiliza. Exatamente. Quando nós vamos fazer um resgate, os meninos que já participaram lá na sala, quando a gente fala, ó, nós temos que ir num determinado lugar, fazer um resgate de uns irmãozinhos que estão lá numa situação de guerra. E tem muito espírito aprisionado lá, nessa situação. Quando nós fazemos o desdobramento psíquico, os membros do grupo começam a dar detalhes e falar, olha, tem um lugar assim, era em tal lugar, essa guerra foi de tal povo, foi em tal local do planeta, foi em tal época que aconteceu. É muito interessante isso, essa informação ser passada para que aqueles que estão ao redor ali, que estão fazendo a doutrinação, que estão trabalhando energeticamente, tenham a consciência do que eles estão visualizando. Essa é a grande importância do desdobramento de consciência, porque as informações são passadas imediatamente e não ocorre o que ocorre quando há o desdobramento de corpos, em que quando a pessoa se lembra, só depois que ela acorda que ela vai relatar o que aconteceu. E isso quando se lembra. Já no desdobramento de consciência, isso não ocorre. A pessoa está falando ali imediatamente, é simultâneo mesmo. Daí, quando estou dentro do ponto, eu estou em estado alterado de consciência. Isso. Quando eu entro consulente, que eu faço a abertura da frequência, eu estou, lógico, irradiado pela mente da entidade que está se manifestando. Isso. Mas em determinados momentos, me é permitido ter uma percepção do quadro. Essa percepção, ou seja, de uma cobra saindo dentro da barriga, ou seja, a percepção de uma entidade lá fora, dos fios. Essa percepção, voltando à título da dupla vista, até mesmo de sentir uma dor, daquela que a pessoa está ali, se daria por conta do estado alterado, ou já trazendo um desdobramento psíquico que permitiria essa aproximação? A entidade, sabendo da necessidade de se fazer essa expansão da sua consciência, ela automaticamente permite que você faça esse desdobramento de consciência. E que aí a sua consciência se expande e consegue alcançar todas essas nuances. Aí sim, você vai ter a consciência do que é necessário ser tratado. Além da influência da entidade que continua ali trabalhando no seu campo. Então, aí vai ficar mais fácil de você ser um instrumento, uma ferramenta daquela entidade. Afinal, ela permitiu que você visse, igual você falou, de uma cobra saindo do estômago da pessoa. Então agora você sabe que você vai ter que tratar de uma cobra. Então automaticamente você já abre o campo para que a entidade trate. E isso é muito comum porque às vezes o médium vira e fala, a pessoa tem algo no estômago, mas eu não sei o que é, eu não consigo ver o que é. Então como eu vou tratar? Porque eu não sei o que é. Quando você faz o desdobramento de consciência, que você vê o que é, aí fica mais fácil de a entidade utilizar o seu conhecimento, a sua bagagem, para fazer o tratamento daquela necessidade ali. Por exemplo, você viu, tem algo no estômago da pessoa, mas eu não sei o que é. A partir do momento em que a entidade faz essa expansão de consciência sua, aí você vê, é um punhal imantado. Então agora eu vou utilizar as técnicas que foram ensinadas lá no curso de apometria de como desintegrar esse punhal, utilizando a energia correta para poder fazer a desintegração
desse punhal. E não basta apenas retirar o punhal, porque houve lesão nos órgãos astrais da pessoa, não houve? Então eu vou ter que fazer a reconstituição desses órgãos. Houve lesão naquele chakra que aquele punhal estava infiltrado, então eu vou ter que fazer a reconstituição desse chakra, utilizando as técnicas apométricas. Ou seja, essa expansão ocorre caso a caso diante da abertura e fechamento de cada frequência. Exatamente. Aí, o que precisa entender? Tem casos que o médico tem incorporado, a consciência dele vai no local, o espírito vai junto para proteger a consciência, os dois trabalham lá no local. Pior que é mesmo, realmente é assim que funciona. Sim? Vai junto, O que tem a ver? você vai incorporado, Tem a ver com o desdobramento. Ele fala o que está acontecendo. Aquilo que você sente, o consulente entra lá, você sente doeu aqui, doeu o pé, doeu lá, e o consulente também sente a mesma dor? Ali já é uma situação de captação psíquica. Nós vamos estudar sobre a captação lá nas últimas aulas. Nós vamos estudar que tem a mediunidade, que inclusive eu achei até interessante, porque no curso da Sociedade Brasileira de Apometria, eles não tratam o termo como captação psíquica, eles tratam como mediunidade de incorporação. Eu achei interessante isso. Mas ali já é uma situação de captação psíquica, porque eu ainda não entrei na frequência daquele médium por desdobramento. Não foi dado o comando de desdobramento ainda. Tanto que geralmente ocorre que muitas vezes eu até falo que quando o doutrinador vai lá fora para chamar o consulente, eu já começo a sentir, eu já falo, eu já estou captando algo. Aconteceu poucos dias atrás, você perguntou, a pessoa chegou e falou, seu marido sente isso sim? Eu falei, isso entrou no pé esquerdo, isso está no italiano. Exatamente. Então é porque ali é um processo de captação psíquica, tá? Mas tudo isso, lembremos, ocorre por causa da lei básica da apometria. Lembrem-se que nós falamos outro dia, quando a gente abre o trabalho de apometria, a gente dá o comando para a abertura da frequência mental e espiritual de todos os membros ali presentes. Então, automaticamente, já há expansão de consciência ali no momento da abertura do trabalho. Aí, quando vai pegar a ficha do consulente lá fora, o médium aqui dentro já começa a sentir. Então, vamos dizer assim, a captação psíquica é um subproduto do desdobramento psíquico. Tá ok? Isso eu acho interessante, porque assim, eu tive evidência de não saber quem era encarnado e desencarnado até uns 10 anos, graças a Deus. Aí depois eu sempre tive isso de saber, né? Mas depois que a gente quando está no reiki, eu fiz o reiki dentro da casa kardecista. A gente vai sentir na mão da gente como se fosse um anjo. Puxa pra lá, puxa pra cá. E assim, sem a gente ver realmente o que está acontecendo e a gente vai abrindo realmente e vai puxando, né? Não é assim? Com certeza. Parece sua mão Exatamente. esquenta e vai. Né? Sua mão esquenta e vai lá e assim, Vai lá onde é necessário, né? Onde há necessidade. Então, o que acontece, gente? São utilizadas essas 3 técnicas de desdobramento. O desdobramento de corpos, que ocorre quando o médium entra em latência e dorme. Então, aquele que dorme durante um trabalho de apometria, não fique constrangido. O doutrinador não vai lá e falar que coisa feia, você está dormindo. Não vai fazer Presta isso. atenção, concentra. Dorme não. Deixa o obsessor Concentra. E isso nós tivemos um problema lá na Casa Maria de Nazaré, logo no início dos trabalhos, em que teve uma pessoa que falou isso. Gente, apometria é movimento. Esse negócio de médium dormir na mesa está errado. Aí a gente foi e falou, não está errado, não. Houve a necessidade daquele médium desdobrar. Tanto que às vezes o próprio médium virava e falava, Odair, eu não sei o que acontece. Eu inclusive tenho problema de insônia.
Só que a hora que chega aqui, eu sento na mesa, vem o sono. Não preocupa, não. É porque há necessidade de você desdobrar. Então há o desdobramento de corpos. Aí, quando a gente vai, no meu caso, vamos ser de Kardec, quando eu chego certo, que eles começam a palestra, quase morro de sono. Todo mundo desdobra agora. Só pode. Mas sabe para que é, mãezinha? Para que haja a maior exudação de ectoplasma. A espiritualidade que está ali presente, fazendo o tratamento dos irmãozinhos necessitados que buscaram aquela casa, promove isso nos membros que estão ali assistindo a palestra, para que haja maior exudação de ectoplasma. Aí começa a bocejar, não é? Até O que é, gente? Todo mundo sabe que o bocejo é uma das maiores